Fala galera, beleza? E agora que você já sabe sobre Candle, que vai ser a principal ferramenta que a gente vai utilizar, vamos falar sobre a segunda principal ferramenta, que é suporte e resistência. O que é um suporte? O que é uma resistência? Como que eu defino isso, esses pontos? Bom, o suporte ele é uma região de preço onde o preço vai ter dificuldade de baixar aquele valor. Tá ok? O preço do ativo vai ter dificuldade de cair além daquela região. E a resistência é a mesma coisa, só que na subida. O preço vai ter dificuldade de passar daquela região. Repara que eu estou falando região, eu não estou falando preço. Por quê? A gente não tem preços definidos de suporte e resistência. A gente tem uma barreira ali, uma região onde o preço costuma respeitar. Vamos mostrar no gráfico, vai ficar bem fácil de entender. Aqui como exemplo a gente tem o índice futuro. No índice, aqui a gente vê o quê? Que o preço veio, subiu, brigou aqui nessa região, caiu um pouco, subiu de novo, voltou a brigar na mesma região, caiu de novo até a mesma ponto, depois subiu, inclusive na mesma região de antes, ameaçou cair e estourou. Veio, estourou, subiu, bateu aqui nessa ponta, voltou, caiu, veio até aqui, depois subiu e acabou o dia. Bom, isso foi o dia de hoje, tá ok? Se vocês repararam, essa região aqui, eu vou até colocar uma linha, ele respeitou bastante, né? Olha que legal a linha ficou, ele veio, bateu, brigou aqui embaixo, bateu de novo aqui, brigou, bateu, voltou, bateu, voltou e rompeu. Bom, eu considero essa linha aqui, ela marca para mim uma região de briga. No caso, foi uma briga de resistência. Essa resistência foi rompida. O preço está acima agora. O que eu espero se o preço voltar aqui? Eu vou esperar que isso aqui tenha sido uma região de briga e que isso vai funcionar agora como suporte. Então eu imagino que quando ele voltar aqui, ele vai brigar de novo antes de cair. Isso se ele não voltar a subir depois disso. Tá ok? Outro ponto que eu tive foi aqui, né? Olha que bacana. Ele veio, entrou aqui, passou desse ponto, nem ignorou esse ponto. Veio, brigou, só que ele voltou e marcou aqui para mim. E subiu. Beleza. Voltou. Olha só, chegou aqui perto, voltou, bateu aqui, voltou, ameaçou bater, nem bateu mais aqui nessa linha e voltou a subir. Ou seja, aqui eu tenho uma região de suporte. Ok? Bom, isso aqui ficou bem claro. Vamos dar uma olhada mais para trás? Vamos fazer o seguinte, eu vou rodar aqui até a gente chegar num dia lá atrás e ver como é que isso funciona mais para frente. Vamos pegar aqui o dia 15, analisar o dia 15. O dia 15 veio, subiu, marcou um topo aqui para mim, certo? Marcou um topo, veio, caiu. Então, já que aqui ele marcou esse topo para mim, eu vou considerar esse topo. Veio, bateu, caiu, subiu. Então, aqui eu tenho um outro fundo aqui. Ele veio, bateu, não chegou lá no topo, mas chegou próximo, chegou na região de preço, só faltou 15 pontos. Tá ok? Veio, caiu, bateu aqui na minha linha de suporte. Olha só como ele respeitou. Ah, mas ele perdeu aqui. Sim, ele andou aqui para baixo 50 pontos. Lembra que eu falei que é uma região de preço? Então, nessa região de preço aqui, ele ainda é válido como suporte. Para ele romper mesmo, ele tem que começar a vir aqui para baixo. Começar a ter mais candles seguidos aqui de baixa. Tá ok? A gente fala que tem que fechar candles abaixo desse valor. Beleza? Então ele veio, respeitou, subiu, veio testar de novo. E depois veio e testou de novo aqui esse topo. E acabou o dia aqui. No dia seguinte, olha lá ele andando, veio, testou, respeitou, fez um pullback aqui de 110 pontos
E aí voltou aqui para dentro desse caixotinho nosso aqui, ó. Voltou, perdeu, bateu de novo aqui em cima. Vamos ver se ele vai estourar para cima ou para baixo. Ó, aqui antes dele romper para cima, mas sem pontinho aqui ele andou para trás. E aí ele voltou, testou de novo, estourou para cima. E foi embora. Aqui, ó, eu já teria marcado aqui um topo. Porque olha só, ele veio, rompeu para cima, a gente tem um topo aqui. Certo? Um topo que eu não tinha marcado ainda. E olha só, ele veio, rompeu e ficou brigando aqui nessa região, né? Aqui a gente tem o quê? 50 pontos para cima, 70 pontos para baixo. E ficou enroscado aqui, né? Ficou de lado aqui nesse enrosco. Enroscado, brigando aqui para tentar vir para baixo. E nada, e nada, e nada, e veio. Até que ele veio. Aqui, ó, ele fez um outro topo aqui para mim. Que inclusive ele bateu 3 vezes aqui, ó. Mas aí esse aqui morre. Eu considero que não. Por enquanto. Porque, ó como brigou nele. E toda vez que tem... Depois, ó, que voltou para baixo dele... Que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Fechou candles abaixo e cada vez mais baixo. Ou seja, agora tá abaixo. Isso aqui virou resistência. Ele veio, ó, bateu... Ameaçou romper, fechou aqui 1, 2, nada de romper, fechou, já quase em cima dali e voltou a cair. Então, ó, tá funcionando. Veio, caiu, subiu, veio aqui, ó, 1, 2, 3, opa, aqui eu já ia estar esperto. Eu falei, ó, aqui já deve estar ruim. Azedou aqui, não é mais a venda. Só que aqui ele me deu um sinal de venda. Isso aqui mais pra frente a gente vai falar nos vídeos futuros aí. Isso aqui é um inside candle. Mais para frente a gente conversa sobre ele. Só já deixar claro, o inside candle não é venda apenas, ok? Vocês vão entender mais para frente aí. Bom, depois desse sinal de venda, ele voltou e respeitou a linha aqui de novo e caiu. E veio, ó, bater de novo nessa outra linha aqui, que eu já nem lembro de quando é. E rompeu ela, né? Não quis nem saber. Ele bateu nela. Voltou aqui, fez um recuo de 100 e poucos pontos, mas voltou a romper. Olha aquela nossa linha lá embaixo. Tá vendo ela lá, ó? Como ela respeitou aqui? Bateu, voltou, olha só. Respeitou de novo, voltou, quase bateu nessa, voltou. Aqui, ó. Bateu. Ela ameaçou romper bem forte aqui, né? Porém, isso aqui também é um outro padrãozinho, não tá tão bonito, mas já dá para considerar, pode ser chamado de 180, Twin Towers, também vamos ver em vídeos mais para frente, tá certo? Bateu, voltou aqui, fez um recuo de 90, 100 pontos, também não foi muito bom, porque ele rompeu aqui mais de 100 pontos, né? Quase 100 pontos, 95 pontos, então esse cara aqui não... Ficou brigando, mas já perdeu essa linha. Voltou, subiu, bateu nessa outra linha aqui em cima. O que eu costumo fazer todo dia? Eu costumo entrar aqui, eu dou um zoom para pegar desde o mês inteiro, pelo menos, né? Pegar uns dias a mais. E eu costumo retraçar as minhas linhas, porque ali a gente estava vendo tudo naquele dia, aquele negócio, tá? E olhando aqui agora, ó. Essa daqui eu já não considero mais ela. Naquele dia lá eu tracei ela por algum motivo, mas agora eu já não considero mais ela. Ela deixou de ser. Por quê? Porque o preço ficou brigando muito nela e ela não está mais em destaque. Ela não é mais um extremo. E eu vou operar nos extremos, eu não vou operar no meio do caminho. Porque o suporte e a resistência, eles vão me indicar o final daquele movimento. A resistência, ela serve para me dizer que ali é o final daquele movimento de alta. É uma possibilidade de ser o final do movimento de alta. E o suporte é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma linha traçada ali e o preço está chegando nela de cima para baixo, eu vou ficar esperto, porque ali é um preço que eu sei que ele já brigou algumas vezes e respeitou. Então, se ele respeitou aquela região de preço agora...
se ele já respeitou algumas vezes aquela região de preço, por que ele não vai respeitar agora? Então, eu sei que ali ele vai ter uma briga, tá certo? E agora, se eu encher de linha aqui, as minhas linhas perdem o sentido, né? Então, eu tenho que ter as linhas mais extremas. Então, por exemplo, essa daqui já está no meio do caminho. Por quê? Apesar de quando a gente traçou ela aqui, ela ficou legal, olha só, rompeu ela, rompeu ela, rompeu ela, rompeu ela. Essa aqui já não vale mais nada. Isso aqui já acabou. Já gastou o que tinha que gastar. Agora, essa daqui, a gente traçou ela aqui, ó. E ela veio, segurou, foi, segurou, foi, segurou e foi. Então, quer dizer, ela não foi rompida. Essa daqui, a gente traçou ela aqui. Ah, ela foi rompida uma única vez. Depois o preço veio aqui querer testar ela. Chegou bem próximo dela aqui e voltou. Aqui também. O que eu posso fazer é o quê? É ajustar ela para cá, ó. Eu trago ela para cá. Aí ela me dá um pouco mais até de confiança. Porque foi um ponto onde ele segurou aqui e ele segurou por 2 vezes nessa regiãozinha aqui, ó. Tá certo? Então ela foi ajustada para cá. As minhas linhas elas não têm que ser fixas, não têm que ser rígidas. Aqui, ó, a gente tem uma aqui. Ah, mas olha aqui, ó, rompeu nesse ponto aqui, ó, rompeu 1, 2 vezes. Isso aqui eu chamo de um falso rompimento. Ele ameaçou romper e não foi. Inclusive ele caiu e fez um pullback ou um last kiss. Isso a gente fala mais para frente quando a gente for falar de estratégia operacional, beleza? Bom, agora, mais aqui para baixo, a gente tem outras linhas. Olha só essa aqui. Que bonitinha. 1, 2, 3 vezes segurou, foi para cima e nunca mais voltou. Aqui ele também segurou nessa região. Então eu tenho também essa linha. Outra linha que eu posso traçar é uma linha diagonal. A linha diagonal, quando ela é para cima, ela é chamada de linha de tendência de alta. Eu posso colocar aqui, ó. Ela vai me dar uma direção do mercado. Então o mercado aqui, ele está numa tendência de alta, tá certo? Ah, e a tendência de baixa? Tem? Tem. É a linha de tendência de baixa, uma LTB. Vamos dar uma olhada aqui no ativo que eu sei que tem uma linha de tendência de baixa. A gente pode ver aqui, ó. Ele veio, subiu aqui e começou a cair. Então aqui, ó, eu já poderia ter traçado uma aqui, entre esse e esse topo, e ele veio aqui, ó, depois testar ela. Então, veja bem, eu tracei entre esse e esse. Isso aqui é só a continuação da linha. E ó como respeitou. Ok? Mais para baixo aqui, eu também tenho uma outra que eu poderia traçar agora. Olha só. Ah, mas aqui então acabou a tendência de baixa. Brevemente, sim. Ele realmente rompeu ela, não foi um falso rompimento. Tanto que ele andou bastante aqui, ficou bastante tempo acima dela, né? E veio depois cair. Me perdi um pouquinho aqui. E veio cair no último dia aqui de pregão, que foi uma queda monstruosa aí do dólar, né? Em um dia ele caiu aí 97 pontos. Bastante coisa aí para o dólar. Beleza? Então essa linha aqui é a linha de tendência de baixa. Tá ok? Vamos aproveitar o dólar aqui e vamos traçar alguns suportes e resistências nele, já para treino. Certo? Mostrar que não independe do ativo. Aqui nós temos uma regiãozinha boa. 1, 2, 3, 4, um monte de vezes. Rompeu só aqui. Aqui nós temos outra. Ah, mas Adriano, 1, 2, 3, 4. Ok. Por que eu vou manter esse cara aqui? Por causa disso aqui, ó. Quando ele rompeu aqui, ele veio, ele testou de novo e caiu. Ou seja, ele me reafirmou que é um ponto forte. Aqui,
Apesar dele romper para cima, para baixo, para cima, ele ficou no meio de uma congestão. Então essa região aqui, daqui até aqui, eu tenho aqui uma regiãozinha de briga. São 16 pontos, é bastante coisa. E olha só, quando ele veio aqui e rompeu essa última aqui, ele bateu na de cima e voltou aonde? Voltou nessa do meio aqui, que é essa daqui. Então eu vou manter ela assim, tá ok? Aqui para baixo a gente tem essa aqui que formou. E olha só, num dia que ele caiu 97 pontos, ela segurou ele por 5 horas antes de perder. Então, um dia forte de queda, esse suporte aqui aguentou a porrada no mercado aí durante 5 horas até que perdeu. E quando perdeu também veio com força, né? Metade da queda, 47 pontos aí foi depois dele. Então, quer dizer, esse aqui é um ponto bem forte que eu tenho que levar em consideração. Tá? Esse aqui também. Olha só, veio, segurou, aqui perdeu, tudo bem. Mas olha só, bateu aqui, ficou entre esse e esse durante 5 horas. O mercado aqui indeciso, se subia ou se caía. Não? Apesar que, se você pegar isso aqui, ó, essa formação, já vamos dar um spoiler aqui, ó. Essa formaçãozinha aqui, ela é uma bela bandeira de baixa, tá certo? Também vamos falar disso em um outro vídeo mais para frente. Essa bandeirinha de baixa aqui, ó. Isso aqui é uma bandeira de baixa, gente. Muito bonita, por sinal. Tá ok? Suporte e resistência, é isso que eu tinha para falar para vocês, beleza? Acho que ficou bem claro aí, deu para ver os pontos onde o gráfico segura os topos, onde segura os fundos, a partir de quando que você desconsidera, quando que você não desconsidera. Deu para perceber que uma amostragem num período maior é mais eficiente. Considerar sempre os extremos, as linhas extremas, não pegar a linha no meio do caminho, porque ela vai acabar te confundindo mais. Então, quanto mais limpo tiver o seu gráfico, melhor. Beleza? E bora lá operar esse mercado.